Perfumadas, versáteis e coloridas, as orquídeas podem compor um cantinho de rara beleza dentro e fora de casa. Facilmente cultivadas em vasos, elas precisam, no entanto, estar bem acomodadas em recipientes confortáveis para poder florescer durante os anos. Por isso, o produtor Vilberto Guide, do Vico Orquídeas, ensina agora como transplantar a espécie que cresceu para um vaso maior e deixá-la ainda mais bonita e saudável. Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos ensinar o transplante da Cattleya, que é um gênero específico de orquídea. Os substratos usados hoje em dia são a casca de pinos, o chip de coco, a casca de macadâmia, o musgo asfagno e até mesmo isopor. Para o caso de hoje em dia, vamos usar a casca de pinos e o musgo misturado meio a meio. Então aqui está uma planta num substrato velho. Então o primeiro passo é tirar ela do substrato velho. As partes básicas da Cattleya são as folhas, o bulbo e o rizoma, da onde que saem os bulbos. Então, o ideal para fazer uma muda de Cattleya seria, no mínimo, 4 bulbos. O ideal seria esterilizar a tesoura com fogo, porque o grande problema da Cattleya, desse gênero específico, é o vírus, e o vírus é transmitido pelo corte da tesoura. Quem não tem um maçarico pode esterilizar no próprio fogão de casa mesmo. Cortada a planta usando esses araminhos que é encontrado facilmente em qualquer loja específica do ramo, nós vamos apenas melhorar a estética da planta. O ideal seria cortar as raízes velhas. Vamos observar que na frente a planta conta com raízes novas. As novas, o ideal não seria cortar, tirando um pouco o substrato velho com a mão mesmo, e pronto, aquilo já está pronta para ser colocada num novo vaso. Seguindo o nosso replante da Cattleya, vamos usar a casca de pinos e o musgo asfagno, misturado mais ou menos na proporção meio a meio. Então agora é a escolha do vaso. Podemos escolher vaso de plástico ou vaso de barro. Mais uma vez vale a sensibilidade de quem está mexendo com a planta. O seu ambiente é muito úmido, use vaso de barro. O seu ambiente tem pouca umidade, use vaso de plástico. Ela vai bem em qualquer um dos dois. O que muda é a quantia de água no vaso. Então, se você optou pelo vaso plástico, não encharque de água, porque ele não tem tanta transpiração como o vaso de barro. Então, vamos usar como exemplo o vaso de plástico. Antes de fazermos o plantio propriamente dito, só vale lembrar e prestar atenção nos pontos da planta. Identificar a traseira da planta, que é onde foi feito o corte, a dianteira da planta, onde tem o ponto de crescimento. A traseira da planta, o ideal seria ficar encostada na borda do vaso, para ela ter espaço de crescimento na frente. Não existe uma regra para a técnica de plantio, cada um adquire a sua. Eu, particularmente, gosto de segurar a planta na mão, colocar o substrato em volta da raiz, colocar a planta no vaso, nunca esquecendo de encostar a traseira da planta na borda do vaso e completando o substrato em volta. Apertando sempre na borda do vaso, não no centro onde a planta está. Como acabamento do plantio e para finalizar essa etapa, temos que fixar a planta corretamente. Então, o que usamos para isso? Uma varinha encontrada em qualquer lugar no mercado aí. Então fixamos ele na traseira da planta. Cortamos o excesso só por questão de estética e amarramos a planta. O lugar ideal é entre o bulbo e a folha, pois um erro clássico que o pessoal comete é amarrar no meio do bulbo. O que acaba acontecendo? Com o decorrer do tempo acaba cortando o bulbo e prejudicando a planta. Então o amarrio é feito entre o bulbo e a folha. Bom, pessoal, é isso daí. O plantio da Cattleya está finalizado. Espero que eu tenha ajudado vocês e sucesso com suas plantas.